Bom dia, alunos do sétimo ano C. Estamos aqui para trabalhar com vocês nessa aula, dando continuidade às nossas atividades virtuais, né? Curso 7. O curso 7 vem apresentar para vocês a distribuição da população brasileira de trabalho. População, trabalho, a relação que existe entre esses dois elementos, né? Mulheres, crianças e idosos. A gente vai tentar, né, apresentar alguns tópicos que vai melhorar, ou seja, que vai proporcionar uma melhor aprendizagem para vocês. Agora, para isso, vocês terão que, né, ler atentamente o curso 7, a página de 62 a 67. Se vocês não fizerem isso, né, pode ficar alguma coisa vaga no entendimento. Então, como é que está a distribuição dessa população, né, em relação ao trabalho hoje? Será se sempre foi assim? Será se sempre, quando a gente, por exemplo, quando a gente observa na nossa casa as pessoas que estão próximas a gente observa que geralmente tem o chefe da casa, o esposo, né, o pai, a mãe, ambos trabalham em atividades diferentes, mas trabalham. Alguns filhos trabalham também, né, conforme a idade, conforme o trabalho que seja. Será se sempre foi assim? Não, nem sempre foi assim. É isso que a gente vai compreender. O avanço, né, o que proporcionou as transformações no trabalho da população. Primeiro, nós vamos observar que as atividades produtivas elas estão distribuídas em setores, né? Vejam que em tempos passados, né, ou seja, até poucos anos atrás, nós não costumávamos relacionar quatro setores. Hoje nós temos, primeiro, o setor primário, setor secundário, setor terciário e setor quaternário. Em momentos passados, a gente costumava analisar apenas os três setores. O que quer dizer cada um desses setores? Setor primário é aquele setor relacionado às atividades agropecuárias, extrativistas, né? O setor secundário, o setor relacionado à atividade industrial, né? Todas as atividades da indústria estão relacionadas a esse setor. O setor terciário, que diz respeito às atividades comércio, prestação de serviços, né? Saúde, educação, né? Atividades bancárias, todas estão envolvidas nesse setor terciário. E, recentemente, nesses últimos anos, surgiu esse setor, o setor quaternário. Esse setor, quais as atividades que estão relacionadas a esse setor? As atividades da tecnologia, da robótica, né, que é uma realidade que a gente observa hoje, né, que está evoluindo. Por que isso? Então, essas atividades, esses setores da produção, apresentam conforme essa divisão, para que assim a gente possa compreender bem o desenvolvimento da nossa atividade econômica, para que o governo tenha uma clareza, né, como está desenvolvendo as atividades produtivas de um país. E aí, como está a distribuição da população nesses setores de produção? Primeiro, a gente vai identificar, né, que há uma determinação nessa distribuição que nós chamamos de PEA, população economicamente ativa, né? Para que isso? Então, a PEA existe para que também, mais uma vez, o governo tenha esses dados, né? Quem é que está trabalhando, né? Como é que está a distribuição das atividades em todo o país, né? Mulheres e desigualdades na produção. Só voltando aqui, pessoal, na PEA, né, a gente vai compreender, né, eu já falei agora sobre os setores,
né, que eu até esclareci para vocês que isso sempre existiu, sempre está dessa forma que nós compreendemos. Não, existiram momentos, né, em que o setor primário prevalecia na economia. Nos anos 40, década de 1940, 1950, a população economicamente ativa brasileira era basicamente rural. Né? Rural. Como sociedade urbana era muito pequena. Então, prevalecia esse setor. Então, a partir do momento dos anos 60, 70, o processo em que o Brasil passa a se industrializar, né? Esse fenômeno de transformação da atividade produtiva, a gente vai ver, né, que esse setor vai ser transformado. Já as cidades vão ficar mais urbanizadas, vai acontecer o êxodo rural, pessoas saindo do campo e indo para a cidade. Então, vai haver essa transformação. Né? Se você observar bem a figura 14 do seu livro, tem um gráfico. Esse gráfico apresenta alguns dados, né? As atividades relacionadas a algumas décadas. Como, por exemplo, a linha, vamos ter por base o ano de 1940. Né? 1940. Aí nós temos uma distribuição de 0 a 100%. Ou seja, de 100 pessoas que trabalhavam, 70 era do setor primário. Veja que a linha vermelha, a verde, está lá no topo. Ou seja, 70,2% da população era ligada ao setor primário, a atividade agropecuária. O setor secundário, apenas 10%. Apenas 10%, ou seja, um número 10% e um total de 10 pessoas, de 100, 10 trabalhavam nas indústrias. E 19,8% trabalhavam, ou seja, 20 trabalhavam na setor terciário. Né? Por que isso? Porque apenas 10 pessoas de cada 100 representavam pessoas que trabalhavam no setor secundário, na indústria. Porque naqueles anos, a atividade industrial era pequena, a atividade era muito pequena. Então, isso explica. Se você analisar bem, em 1950, 60, 70, 80, até 2015, você vai ver que há uma transformação grande. Vejam, a linha verde, ela vai uma descendência, ela vai caindo, até chegar a 13,9. Né? E a laranja, que representa o setor terciário, ela cresce. Porque as atividades econômicas ligadas ao comércio, prestação de serviço, as atividades bancárias, saúde, educação, elas aumentaram. E a gente vai ver aqui, mulheres desigualdade no mercado de trabalho. Ora, isso é uma constante. Né? Por que ocorre isso? Por que as mulheres se apresentam, quando a gente passa a analisar a atividade da mulher, a gente ainda identifica uma desigualdade. Né? Isso é uma marca que a gente tem que rever isso aí, superar. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vai observar que, de forma gradual, a mulher vem conquistando o seu espaço no mercado de trabalho. Né? E isso deve-se ao quê? Aos avanços que ela buscou, a conquista de melhoria na qualidade escolar dela. Isso é uma evidência. Se você for analisar, você for conversar com alguém mais, um idoso da sua família, você vai identificar que eram poucas as mulheres que trabalhavam. Né? A mulher era dedicada para cedular, para criar os filhos, cuidar da casa. Hoje não. A mulher ela já tem aquela determinação, já tem aquela garra, aquela vontade de estudar para conseguir o seu acesso no meio social. Trabalho infantil no Brasil. Existe uma lei, uma determinação jurídica da lei, lá na Constituição,
e no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, o trabalho infantil só é permitido a partir dos 14 anos, na condição de aprendiz. Por que isso? Né? A condição de aprendiz, ou seja, vai ter um horário diferenciado, né? Ele vai ter um tratamento meio diferenciado, porque a prioridade é a vida escolar dele. Né? Isso aí foi um avanço, uma conquista, né, para a sociedade que representa conquistas enormes. Por último, pessoal, aqui no nosso assunto, a gente vai trabalhar, observar a pirâmide etária do Brasil. Se você olhar, analisar bem a figura 20 da página 66, existem duas pirâmides. Uma que demonstra bem a distribuição da população entre homens e mulheres lá no ano de 1980. Você vai ver que a base da pirâmide ela é bem larga. Ela é muito, muito larga mesmo. Né? Aí ela vai fazendo isso. Ela tem o formato exato de uma pirâmide mesmo. O que é que a gente pode evidenciar a isso aí? Ou seja, 70% da população é composta por crianças de 0 a 4 anos, 5 a 9, e aí vai. Quando chega lá no seu topo, pessoas com mais de 80 anos, nós temos uma redução enorme. Menos de 1% da população. Menos de 1%. Você vai ver que a base é larga, o meio estreito, ou seja, um número reduzido também de pessoas em idade de 40, 50 anos, é pequeno. Né? Mas quando você chega lá em cima, aí é que essa pirâmide se estreita de fato. Isso dos anos 80. O que é que isso remete para nós pensarmos? O que é que leva a nós pensarmos? O que é que acontecia? As pessoas não tinham uma longevidade. Né? O que acontecia? O que era responsável? Né? Algumas políticas sociais, a questão da saúde, os avanços na medicina, né? Não favorecia as pessoas terem uma vida mais prolongada. E por que a base era tão larga? Nascia muitas crianças. Geralmente, numa família, a gente costumava ver 8, 10, 12 filhos em um casal. Hoje não, no máximo 2, ou até 3, extrapolando. Né? Ou seja, ou existiu também uma conscientização para as pessoas de que não seria tão interessante tantos filhos. Aí quando você analisa a pirâmide 2020, diferente. Né? Vejam como ela é bastante diferente. A base é estreita, o seu meio ela engrossa, ou seja, pessoas em idade de 24 até os 50, até os 44, 50 anos, ela está larga. Vejo que é impressionante as pessoas com mais de 80 anos, comparando com a de 1980. Ela ficou larga. Ou seja, significa dizer que pessoas com acima de 80 anos estão vivendo mais. Mais uma vez, eu volto a dizer, o responsável por isso são os avanços na saúde. Então, pessoal, era isso. Conto com vocês para aperfeiçoar o estudo de vocês. Leiam o curso, que em breve vai a atividade acompanhando essa aula para certificar o conhecimento de vocês. Até mais.